sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje com uma conversa animadíssima com Nina Fola, socióloga da Africanamente, tem vários elos pela cidade, sopa poético, enfim, vários entremeios. E o escritor Valério Azevedo, que tem uma super experiência em publicidade, é jornalista, mas tem experiência em publicidade, morou na África há muito tempo, e vai nos contar vários causos. Sim, senhora. A verdade é que eu estou lançando o meu livro, Revelações do Imaginário Mágico, na Feira do Livro, que está lá na livraria Palmarinca, banquinha 65 da Feira do Livro. Fazia tempo que eu não vinha na Feira do Livro, porque eu agora estou morando em Brasília, e é sempre um encantamento andar embaixo daqueles jacarandás, né? Digamos assim, de banquinha em banquinha, saboreando os gostos da literatura. E esse ano tem um gosto a mais para mim, né? Porque o meu livro está lá, na banquinha da Palmarinca, lá com o Rui Gonçalves. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e já saudando aí a audiência da rádio e começando a entrevista, estou por vocês aí. Tá certo. Eu vou agradecer a audiência do Luiz Ronaldo Padilho Chicão, tudo com o apelido, né? Paulo Ricardo Moraes, o baiano, Marta Pozueco, Margarete Moraes, enfim, tem muita gente nos assistindo hoje. Roberto Rodrigues, a gente sabe também que está assistindo. O Roberto Rodrigues, nosso amigo jornalista lá de Brasília. Já aproveito para mandar um abraço para o Roberto Rodrigues e para a Vera Carpes, minha esposa, jornalista, blogueira lá de Brasília também, que ambos estão firmes aí na nossa divulgação do livro e do conteúdo, né, do livro aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu só tenho uma noticiazinha pequena para dar sobre um espaço cultural Amélie, que foi inaugurado ontem, da Margarete Dornelles. Teve uma performance do Jairo Klein sobre Fernando Pessoa, que fica na Vieira de Castro 439, na Santana. Eles têm um chá maravilhoso de erva mate, uma saborização de erva mate, é uma infusão. E você pode botar um pouquinho na espumante, que fica um gosto maravilhoso. Vocês não percam. Vão no espaço, vão conhecer, que tem várias atividades lá, está aberto para eventos. E em contato com a Margarete Dornelles. Essa é uma boa dica. Nina, parabéns. Parabéns, obrigada. Fiquei feliz, maravilha. Já mestre em Sociologia, agora vai ser encaminhado doutorado. Como é que foi essa experiência? Então, um bom dia, audiência do programa, enfim, obrigado pelo convite, Janice. Eu realmente estou num momento de êxtase mesmo. Eu acabei de passar, né, na seleção do doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, uma pós-graduação com a mais alta avaliação da CAPES, CNPq, e estou muito orgulhosa. Mas essa vitória não é só minha, viu, Janice? Tu sabe disso, né? Eu sou uma mulher que muito bebeu na fonte de outras mulheres, inclusive tu é uma delas, né? De estar apoiada pela formação de outras mulheres negras aqui, de Porto Alegre, do Brasil todo. E é muito difícil, não é fácil para qualquer pessoa, não é fácil, ainda mais para uma pessoa que está, como eu, defendendo projetos que a universidade, assim, faz uma cara bonitinha. Aceita pela metade. Aceita pela metade, que é povo de terreiro, mulheres negras, pensamento de mulheres negras. Então, eles gostam de nos estudar. Agora, que a gente seja protagonista já é outra história. Fica uma coisa meio estranha. Ou quando a gente diz para um professor que a gente também quer ser professor, né, a disputa de vagas, de lugar de poder, cria, né, sensibiliza ou traz à tona, né, Janice, a discussão do racismo mesmo, né, de que as pessoas querem ser umas dominantes, umas querem dominar e dominar as outras, né? E quando ele percebe que aquele corpo, que aquela figura que tanto sexo foi dominada, quer dominar também, o papo fica esquisito, Exatamente. Mais que eles gostem da gente, o papo fica esquisito. E foi muito difícil.
Não foi uma seleção fácil, eu tenho a honra de ser orientada também por um professor negro, o professor José Carlos dos Anjos, né, que lá na Sociologia a gente tem 40 professores na pós-graduação e somente um casal de professores negros, então a gente sabe o quanto é difícil isso e o quanto é competitivo. Mas eu estou muito feliz, muito honrada, e dizer que essa vitória não é só minha, eu também dedico, né, essa Tem vitória vários coletivos, né? ao meu coletivo, né, de Atinuqués, um coletivo de acadêmicas negras que estuda há 4 anos o pensamento de mulheres negras, né? Então é um pouco disso e da minha história, né, de mais de 20 anos de militância aí, o Africanamente fazendo 20 anos, e é isso. Valério, Muito me conta bacana. assim, o que retrata esse teu livro? É ficção? O que é livro- romance? Não, é um livro de contos de fantasia e ficção científica também. É um livro de histórias que, enfim, ao longo da minha vida, eu gostava muito de escrever contos de ficção. E gostava muito também de ler ficção e história em quadrinho, e histórias de fantasia, aquelas fantasy magazines que tinha. Então, e eu devolvia isso em forma de contos que eu escrevia. Claro que são histórias inventadas por mim, mas que eu me fundamentei em fábulas que já existem e Fizeste outras uma histórias que eu releitura. vi. Faço uma releitura, então eu digo o seguinte, que esse é um livro de contos que tem por objetivo despertar a curiosidade do leitor. Eu faço algumas provocações no livro, com as quais eu quero, com isso, que as pessoas duvidem do livro e digam, não, mas espera um pouquinho, isso não é bem assim. Não é bem assim isso aqui. E vão pesquisar e vão atrás, e com isso elas leiam mais, fiquem mais dentro das bibliotecas e das livrarias e procurem por títulos novos e antigos, e com isso elas possam também fazer a viagem delas, a aventura literária delas. Porque para mim foi meio aventura isso, tu sabe, né? Que ótimo. Para mim foi uma coisa assim. Eu estava comentando agora há pouco aqui que esse livro ele me deu um enorme trabalho, porque ele estava publicado numa comunidade virtual, ele estava na internet. Sim. E a gente tem sempre essa sensação de que o que Tudo está na pode nuvem ser resgatado. pode ser resgatado, está perene, é eterno, está Atenção, lá. não é bem assim. Não é bem assim. Comecem a baixar suas fotos aí das redes sociais, porque isso acaba. E, no meu caso, não era rede social, era uma comunidade virtual, mas podia ser chamado, na época, né, em 2005, de rede social, né? Porque era onde você se reunia com as pessoas e você botava lá seu conteúdo. E ela foi descontinuada em 2012, Janice, e eu perdi tudo que eu tinha lá. Eles deram tempo para baixar, mas eu era ocupado, vivia no estrangeiro, etc. e tal, não conseguia. Quando depois eu me dei conta, eu digo, mas então aquelas histórias que eu levei a vida inteira para fazer Meu Deus. estão perdidas. Aí tu Então teve eu que- tive que tomar uma decisão, Janice, e isso que eu acho que é uma coisa interessante nessa história. Eu tive que escolher entre dar as costas para essas histórias e seguir a minha projeto. vida para esse projeto, ou então fazer um esforço grande que eu tive que fazer e resgatar as histórias. E foi um trabalho, eu brinco assim, de um verdadeiro trabalho de arqueologia cibernética, porque eu tive que ir àqueles HDs avariados, os disquetes que não tinha mais nem onde ler, porque não se fabricava Não tem mais. mais o equipamento. E sugar dali, tirar dali fragmentos das histórias, voltar a organizá-las, muitas delas de forma fragmentária, porque elas não estavam completas, me lembrar de cabeça. Ainda bem que eu tenho uma memória razoavelmente boa. O que eu fiz? Eu reuni elas num livro. E eu te digo que hoje é um conforto para mim ter o livro nas mãos, ao invés de ter que ele estar ali na barra de rolagem, sabe, assim, maravilha, desesperadamente. Tu vê que paradoxo, né? Tu Isso. tinha tudo como arquivo virtual, Isso. e aí aquela história de que o livro vai acabar. É e que- verdade. aí tu se sente seguro na materialização do livro, Aham, né? Então, exatamente. o livro é O tudo. livro né? ainda é um suporte legal. Eu acho que o livro e a leitura no livro bem diferente é da leitura muito. na tela, eu não né? leio na tela. Na Eu não tela. leio literatura na tela. Sabe, Janice, que e essa experiência, e eu relato aqui para a nossa audiência, essa experiência é uma coisa boa de fazer. Pegue um livro que você lê no papel e procura lá, deve ter no Kindle, ou tem lá um e-book, ou bote você mesmo um parágrafo. A tela, ela emite luz, ela é uma lâmpada, qualquer tela, de LED, de LCD, as próprias telas antigas, as telas de fósforo,
né, que eu brinco aqui no livro, né, que as telas de fósforo emitem uma energia e tal. É uma brincadeira que eu faço de ficção numa das histórias do livro, mas a verdade é que aquela luz nos atinge e aquela luz nos ofusca. É verdade. Ela não é uma lâmpada que ilumina, assim, Não, vamos não, dizer, de não. sentido figurado. Ela nos Ela é uma absorve. lâmpada que nos absorve, que nos confunde. Então, eu, não sei se é um pouco de saudosismo, talvez não, mas eu não sou contra a internet, eu quero dizer o seguinte, Exato, e não exato, sou contra computadores e tecnologia, Exato, ao contrário, eu ando sempre aqui na minha mão com a tecnologia e procuro explorar ao máximo. Mas nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós somos orgânicos, nós temos vida, e as máquinas não têm vida, Certo, certo. não é? Vamos falar aqui com o Otávio Pereira, que é produtor cultural. Ele está com uma programação para o dia 15, que não é Domingo Black o nome, mas vai ser na sexta-feira, é isso? Não, Inanice. O nome do evento é Domingo Black no Viaduto da Igreja São Jorge. Primeiramente, agradecer pela oportunidade que está me dando. Eu estava em dívida contigo de participar aqui do teu programa e pela oportunidade que está nos dando aí de estar falando. Feliz aí de encontrar a Nina, né? Igualmente. Companheira de luta aí, da história da gente aí, do povo negro. E o companheiro aí, Valério Azevedo, com seu livro aí, Revelações Do Imaginário Mágico. Tema bom, hein? Me interessei neste livro. E falar um pouco de Domingo Black, falar um pouco das coisas que estão acontecendo, acho que na questão da nossa etnia, a nível de Brasil, a nível de Estado, a nível de Rio Grande do Sul. O Domingo Black, ele é um evento que ele foi criado aos domingos, mas ele é uma marca. Sim, e é isso que as pessoas confundem muito. Eu estou hoje desde as 3h da manhã em comunicação com todo mundo. Por quê? Porque nós estamos adiando o evento do dia 15 para o dia 1º de dezembro. Por quê? O motivo central de tudo isso é a questão dos apoios culturais, que está bastante difícil para essa Semana da Consciência Negra em Porto Alegre, e uma série de atividades que vão ocorrer. E os nossos apoiadores nos pediram que se a gente tivesse esse espaço de margem, ficaria mais fácil, porque tem um entendimento da importância do evento acontecer nesse segundo semestre. E também pelo glamour que a gente conseguiu criar na 4ª edição, e agora na 5ª a gente vai estar homenageando novamente 20 lideranças do movimento negro. Tá ótimo. Nina, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o Africanamente. Sim. Africanamente foi uma organização que foi criada no terreiro do Babadiba de Iemanjá, né? A comunidade terreiro Iliaxé Iemanjá Olodô. Na verdade, ele surgiu porque a gente tinha duas coisas. A gente tinha um grande trabalho no movimento negro, assim, social de Porto Alegre, através da cultura, capoeira, enfim, da religiosidade, e começamos a trabalhar em outras organizações, muitas delas religiosas, né, cristãs. E aí a gente começou trabalhando a entender um pouco como era possível desenvolver projetos sociais dessa forma. Foi assim que o Africanamente surgiu, com essa ideia da gente criar um CNPJ para poder nós mesmos fazermos os nossos projetos. Enfim, né, a gente sabe que as crianças das comunidades, as crianças da religiosidade negra, sofrem bastante dificuldades, né, e muitas vezes têm que ir para uma instituição católica para aquele contraturno, para dar conta da dificuldade da mãe deixar em outro lugar. E aí ela vive uma evangelização, às vezes até desnecessária, uma violência, às vezes, né, religiosa. E aí, preocupado com isso, a gente fundou o Africanamente. Bom, caminhamos muito isso, o Africanamente hoje é uma UCIP, e a gente, em 2012, se não me engano, fez o edital Ponto de Cultura e conseguimos virar ponto de cultura, né, na sede, super importante, que não é nossa, né, é uma sede alugada que a gente transpira muito todo muito bonita ano. Aquela sede, é airada aquela sede. Isso. Tu entra assim, é uma delícia. É um ambiente, né? É um ambiente. Eu convido a todos e todas para visitar ali na Cristóvão Colombo 761, quase esquina Ramiro, né? Ramiro Barcelos, quase na frente do Alfredo, né, para visitar lá. E lá dentro do Ponto de Cultura, que é basicamente mantido pelas aulas de capoeira Angola, como Ponto de Cultura a gente
realiza ali várias oficinas, inclusive, né, estamos abertos para toda a comunidade negra que quiser fazer atividade lá, falar com a gente, né? E o mais importante, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar que acontecem lá, que são os encontros do Coletivo de Mulheres Negras, que é o Coletivo Atine que explique bem direitinho. que a gente desenvolve o grupo de estudos sobre o pensamento de mulheres negras, já estamos indo para a 5ª edição. E o coletivo Miltons, que é o coletivo de masculinidades negras. É um coletivo de homens negros que se reúnem, eu não sei qual é a periodicidade dos guris, mas eu acho que é mensalmente. Eles têm um formato um pouco diferente da gente, eles têm um formato mais da construção de diálogo entre homens e discussão sobre masculinidade de si, a partir de suas experiências. Sim. Não que a gente não faça isso, mas a gente faz isso muito soleada, né? Muito organizada pelo pensamento das mulheres negras. A gente lê textos e, a partir dos textos, a gente vai organizando e tentando pensar o que é que as mulheres negras estão construindo como pensamento intelectual sobre si, sobre várias coisas, né? Geralmente são mulheres intelectuais e tal. E outro projeto que eu acho importantíssimo falar aqui é a biblioteca, né, que a gente tem lá. Tem o nome do meu pai, Pedro Cunha, escolhido pela comunidade ali, né? Tem um vídeo do Pedro Cunha que tem que te passar. Isso, que enfim, meu pai tem uma história, né, sim, Janice? E ele não era leitor, meu pai, mas ele comprava livro, ele era comprador de livro para as filhas, né? E eu até estou olhando esse armário, ele tinha um armário igualzinho a esse no escritório dele ali na Uruguai. E ele instigava muito essa coisa. A minha mãe era leitora, então ele comprava muitos livros para ela. Então ele tinha essa coisa, essa relação de conhecimento que tem que ler e tal. E quando a gente fez o Ponto de Cultura, eu disse: a gente precisa de uma biblioteca. A biblioteca é uma biblioteca afro-brasileira. A gente está achando ali, estamos terminando a catalogação dos livros, que estamos com 600 a 700 títulos sobre literatura, história. E essa biblioteca é aberta ao público? Então, nesse momento, ela está fechada, porque a nossa voluntária, Cris, que eu não posso deixar de falar da Cris França, que é a biblioteca. Ela nem era formada quando ela começou a trabalhar ali com a gente. Agora, ela teve que se afastar, e aí deu uma confusão ali. Agora, a gente está organizando, e, para 2020, a gente vai abrir com turnos, com espaços, momentos para atendimento ao público, porque a gente tem muitos títulos que não podem sair da biblioteca, que são títulos raros, difíceis. Então, Africanamente, hoje, é isso, com o nosso, né, coordenado, o Ponto de Cultura coordenado pelo nosso mestre Guto. Também não posso deixar de falar que ele também se tornou mestre de capoeira Angola lá em Salvador, foi lá em Salvador e recebeu esse título, que também é uma conquista, enfim. O Guto tem mais de 25 anos de capoeira Angola, de resistência aqui em Porto Alegre, então também mando um grande abraço para ele, assim, pela conquista. A gente está num ano muito bom. Muito profícuo, né? Exatamente. Valério, me conta uma coisa. Eu quero saber, tu és de Porto Alegre, foi para Brasília, morou na África. Explica isso aí direitinho para a gente. Eu sou um gaúcho meio cigano, né? Os gaúchos têm isso, né? Você vai andando pelo mundo e vai encontrando gaúcho em tudo que é lugar, né? Acho que sim. Eu nunca tinha pensado com relação mas a cigano, verdade. mas é verdade. Inclusive, tem uma experiência que eu vivi. Eu estava numa praia na África do Sul e eu fui me aproximando de um carro, assim, eu estava caminhando, assim, e eu vi lá no fundo, assim, tinha um cara com um guri pescando numas pedras, e o carro deles era uma caminhonete, estava mais para trás, assim, eu fui me aproximando, eu queria pedir umas informações, que eu achei que eles eram dali, né? Sim. Mas eu vi, quando eu fui chegando, tinha uma bandeirinha do Rio Grande do Sul colado atrás do vidro, assim. Eu digo, eu não acredito que aqui do outro lado do mundo... Não, eles levaram o adesivo e botaram no carro, eram os gaúchos. E aí eu conversei com eles e tal, estavam lá trabalhando, etc., né? A minha trajetória foi assim, eu vivi aqui em Porto Alegre, fiz o início da minha carreira de jornalista profissional, eu fiz aqui, trabalhei anos aqui, mas depois eu fui convidado, fui trabalhar em São Paulo. Eu tenho um grande amigo, o Carlos Kober, que vocês devem conhecer, sim, um jornalista, ele me convidou a ir trabalhar na TV Abril, em Brasília, na parte de televisão por assinatura. E acabei ficando lá. Ele foi até embora para o Rio depois, etc. E lá, pelas tantas, eu já tinha estado na África em 93, quando eu ainda morava aqui em Porto Alegre,
E passados 10 anos, lá em 2004, me convidaram a voltar. E eu comecei a fazer um trabalho para uma agência de publicidade local deles, mas de origem portuguesa, né? Ela era uma agência portuguesa, de portugueses que vinham lá, em Moçambique. Em Moçambique. Então, eu conheço um pouco ali aquela África subsaariana. Acabei vivendo muitos anos, há 8 anos eu vivi, entre idas e vindas, né? Todo ano eu ia, né? Eu vi outro dia, eu estava contando ali quanto tempo eu fiquei, eu acabei ficando, entre 2004 e 2015, eu acabei indo para lá, permanecendo lá esse tempo todo, né? 8 anos. Então, eu digo o seguinte, eu estava ouvindo você falar sobre essa questão da segregação, e ter vivido lá, naquela região da África do Sul, principalmente em 93, eu vejo o seguinte, é uma luta que as pessoas têm que enfrentar. Sabe que a gente convivendo e percebendo que as pessoas comuns, nós, no dia a dia, é aquilo que o Mandela diz, ninguém nasce odiando. As pessoas são ensinadas, elas são condicionadas ao ódio racial, do branco pelo negro, do negro pelo branco, e de outras etnias, que a gente vê lá também os indianos, os muçulmanos, os chineses agora estão sendo segregados e tal, por pessoas que... Então, isso tudo a gente tem que enfrentar. E é como você estava falando ali, você tem que ir atrás do seu projeto, se empoderar, impor. Por exemplo, eu vejo essa questão da religiosidade no Brasil, e eu frequento terreiros lá em Brasília, eu gosto, eu vou a terreiro, é uma coisa que fala muito comigo, interessante, porque eu sempre fui, aqui, até que em Porto Alegre eu ia, né? E eu vejo o seguinte, hoje nós estamos, o povo de religião e povo de terreiro está sofrendo uma perseguição nesse país, e é necessário dizer, a gente não pode ser ameno nessa hora, sabe? Tem que dizer, nós estamos sofrendo uma perseguição. Eu acho que por trás disso existem assim, muito preconceito e muita ignorância de não aceitar, né, a manifestação da outra pessoa, a religiosidade, a crença, não é? E isso é uma coisa que só existe uma maneira, você não pode varrer para baixo do tapete, tem que fazer o que você está fazendo. Muita cultura, muita atividade, evento, que empodere e que mostra, que expõe, olha, eu sou assim, me aceitem como eu sou. Não adianta eu querer me vestir de outra maneira e me comportar de outra maneira, se no meu sangue, na minha índole, eu tenho isso. E interessante porque a gente vê que lá no continente africano, onde às vezes essas situações são mais acirradas, não digo em Moçambique, que isso lá não tem, mas na África do Sul, onde aquela cultura dos Boers, que são descendentes de holandeses, né, de europeus, segregaram de forma cruel o nativo africano, hoje existe uma situação de, vamos dizer assim, de uma paz armada. As pessoas, elas foram até o seu limite, não é? Claro que isso é uma coisa ruim, é muito melhor você convergir e fazer o entendimento e você mudar o paradigma da competição pelo paradigma da solidariedade, da participação, da tolerância. Agora, se você está encostado contra a parede e não tem para onde fugir, a sua única reação será para frente. Né? Exatamente, exatamente. Você não É concorda? o ataque. Me diz uma coisa, Otávio. Esse teu projeto sobre o Domingo Black, ele foi financiado pela Funarte, não foi? Não. Qual foi o órgão que financiou? Tu participaste de uma seleção... Em 2018, nós fomos premiados no Cultura Popular, assim como o Africanamente. A Reafro, se não me engano, também foi premiada aqui. Aqui em Porto Alegre foram 6 projetos. Sim. Então, nós entramos entre os 500 melhores do Brasil. Sim. Entendeu? E agora o projeto entra no outro estágio. Nós temos direito agora de ser ponto de cultura. Tá? E, então, nós nos organizamos num outro sentido. Mas ponto de cultura, vocês têm sede? Não, é que o processo de organização do Domingo Black partiu a partir de um grupo. Sim, sim. Então, nós temos um grupo Fusão, ao Certo. qual foi a categoria que nós fomos premiados. Tá. Este grupo, agora, a gente discute a organização do Domingo Black como ONG. Mas como o projeto tem um conceito, e vou te dar o tripé é o resgate da identidade étnica a partir das músicas dos anos 70, 80 e 90, a Black Music, a questão da roda de samba,
e a questão da feira afroempreendedora, o afroempreendedorismo. Sim. Então, esse é o tripé do Domingo Black. Dentro disso aí, ali é um espaço que existe uma feira artesanal. Então, a gente começou trabalhando a partir dali, porque ali, a questão de uns 3 ou 4 anos atrás, o pessoal da Black Music estava se organizando ao lado ali. Tu localiza, porque nem todo mundo conhece. O viaduto da Igreja de São Jorge, Ana Bento Gonçalves, com a Aparício Borges. Sim. Tá? Então, ali ao lado, aos fundos, ali existia um espaço ali que era alocado pela Martins Sons, que estava sendo alocado para os Charmeiros do Sul. O meu amigo Itamaraty, que detém 20% do Domingo Black, me convidou para ir lá conhecer. Foi aí que surgiu o Domingo Black. Como eu já tinha uma parceria na questão de produção cultural com o Leandro de Menor, do Quintal do Pagodinho, que me enviou um projeto semelhante lá do Rio que acontece, que é o Viaduto de Madureira, eu cheguei e falei para o Ita, por que não realizar este evento embaixo do viaduto? Aí o Ita disse assim, o pessoal não sabe como organizar, não sabe como criar, não tem ideia, tu consegue? Eu digo, consigo. Daí eu disse assim, não vai ter conflito com o pessoal do movimento? Não. Foi aí que surgiu o Domingo Black. Encaminhamos todos os trâmites legais dentro da prefeitura, criamos o evento, criamos a marca, fizemos todo um planejamento de projeto, de conceito, criamos um conselho em volta dele, existe um conselho. É uma ONG, né? Vai se transformar numa ONG agora. Então, no primeiro semestre, o que nós fizemos? Justificamos o prêmio que ganhamos em 2018. Sim. Está tudo justificado lá no Ministério da Cultura, tranquilizou tudo, vamos para o segundo semestre. Vamos realizá-lo eles no segundo semestre, a 5ª edição, consolidando a marca, entendeu? E preparando o 2020. Para 2020, nós vamos concorrer no FAC agora, está aberto até dezembro. Então, a gente está com um planejamento do interior do Estado. Já existe aí algumas conversas com algumas prefeituras, como Sapucaia e Canoas. Sim, tá? Para ser mais abrangente. Mas ser mais abrangente. O projeto já não fica mais em Porto Alegre, a partir do segundo do ano 2020. Então, a gente vai realizar ele 2 datas em Porto Alegre. E é isso que está dando confusão aqui em Porto Alegre. Por quê? Porque nós estamos priorizando 2 datas que é feriado. 1º de maio, que pega a questão ali próxima à semana, a questão da abolição da escravatura, e 15 de novembro, que vai pegar sempre a Semana da Consciência. Como está apertada essa questão de recurso, mas, graças a Deus, desde a criação do Domingo Black, a gente sempre foi autônomo. E nós temos no grupo de trabalho vários empreendedores, empresários, enfim, a gente recebe apoio. E desses últimos, de maio para cá, a gente está trabalhando numa política de redução de custos. O Domingo Black, quando surgiu as primeiras 3 edições, o nosso custo era R$ 8.000. Hoje, a gente traz o Domingo Black para R$ 1.500. Tranquilo, então. As redes, né? É as redes, né? Eu acho as que redes, a gente Nina, tem que os fortalecer. parceiros, entendeu? Eu te dou um exemplo. No primeiro semestre, nós premiamos 20 pessoas com medalha, demos a honraria, mas a ideia inicial era premiar os 6 projetos que ganharam o prêmio Culturas Populares em 2018. Que eu acredito que dá para a gente fazer agora em novembro, com esse adiamento da gente, dar essa brecha, e nós temos condições de fazer. 1º de dezembro. 1º de dezembro, hoje pela manhã eu já encaminhei para a prefeitura, conversei com a Natália, já entrei no e-mail, já enviei para a prefeitura, já estou enviando para os parceiros que estão apoiando. Então, quer dizer, eu estou desde as 3 da manhã, porque isso a gente já vinha numa conversa com o grupo desde ontem à noite. Produção cultural não é fácil. Com certeza, ainda mais sem apoio. Nossa, eu morei no Rio de Janeiro, eu fiz muita produção cultural lá, né, numa época que eu resolvi estudar música lá, e que eu também queria falar de música um pouquinho, né? Não posso deixar. E aí eu trabalhei com produção cultural, produção preta também. É muito difícil, mas essa coisa é mudar o paradigma, né? É mudar o paradigma. A comunidade negra no Brasil, ela não detém, né, na sua grande maioria, dinheiro. Né? E aí, como é que a gente vai fazer com que a gente realize esse tipo de coisa com a qualidade que necessita, com a comunicação que necessita? Porque, assim,
Às vezes a gente não tem a grana para divulgar, né? Divulgação, né? Claro. Essas coisas é que solicitam dinheiro, né? Mas eu queria falar um pouco, né, Pode falar do grupo musical. da Afroentes, né? Depois eu vou pegar um gancho dessa tua primeira fala aí. Tá bom. Afroentes, né, que também é uma outra grande proposta minha de vida também, né, além do Africanamente, que corre na minha veia, e agora da vida acadêmica, Afroentes também é uma outra proposta minha, que também não deixa de ser, é artística, mas é militante também, né, Janice? Tem em suas letras, Afroentes é uma banda de música autoral, né, música percursiva, e a gente vem desenvolvendo o que a gente está chamando assim de música afro-gaúcha mesmo. Eu sou uma mulher do batuque, trago os toques do batuque para essa musicalidade. Trabalho com mais 2 homens incríveis, né, agora, né, antes era com meu querido amigo Vladimir Rodrigues, que quis fazer outros projetos, né? Ele, inclusive, é a pessoa mais envolvida no Papo Poético. Um grande beijo para o povo de lá. Mas agora a gente está com o Edu Pacheco, que é um doutor em educação, é um percussionista formado lá pela UFSM, e que a gente está estudando muito essa musicalidade, né? O que a gente está querendo fazer como proposta musical hoje para a comunidade negra do Rio Grande do Sul, né, entendendo esse lugar de gaúcho. E o Nilson Tocubó, que também é professor da rede pública do município, né, resistente aí a todas as problemáticas construídas aí políticas, mas é um homem que também faz grandes construções musicais e para a comunidade ali da Escola Paulo Freire, né? Então, a gente está aí, a gente tem Instagram, temos um canal no YouTube. Pode dar, não tem problema. @Afroentes, né? Afroentes, tudo junto, no plural. E acha o nosso trabalho lá, temos muito vídeo, temos lá o Deezer, Spotify, temos algumas músicas que a gente gravou. E já convido para a nossa próxima agenda, que é dia 10 de dezembro, no Chapéu Acústico, na Biblioteca Pública. A gente vai fazer esse projeto, que é um projeto muito bacana. A gente teve a honra de ser convidado pelo Marcos. E vão lá assistir, a gente vai fazer um show lá naquela sala maravilhosa, que é a Sala Morisco, que é a primeira vez que eu entrei lá foi com a Vera Lopes, né, fazendo recital poético musical, sei lá, isso, 2001. Né, em ver aquela sala, né? E a gente vai fazer um som acústico lá, percussivo, vamos botar para quebrar. Não dá para ser muito, né, porque a biblioteca é um patrimônio histórico. A gente vai levar uma marimba para lá e um xilofone, se não me engano, fazer uma coisa bem suave e bem assim, tentando buscar desses instrumentos que viraram sinfônicos. Sim. Mas a gente tenta retomar a origem deles, que é de África, que é dos africanos, né? Certeza. Que é isso, né? Claro. A gente vamos botar os negócios nos seus lugares, né? Que é um pouco da denúncia que a gente faz musicalmente, de dizer a apropriação cultural que se faz sem a devido retorno para as suas comunidades, né? A marimba é um instrumento africano que é usado pelas orquestras, e quem é que toca nas orquestras? Né? Então, vamos pensar sobre isso. Equilibrar racismo mais, é algo claro. que a gente tem que discutir, como tu disse, apoio assim, claramente ou escuramente, dependendo do ponto de vista, mas a gente tem que discutir, porque não é fácil, não é simples, e faz com que a gente tenha que fazer uma reflexão pessoal de o quanto a gente colabora para a manutenção disso ou não, né? Isso para mim tem sido algo meio que como um mantra, assim, nos lugares que eu tenho falado. A gente tem que falar abertamente, tranquilamente sobre racismo. Claro, né? muito bem. Valério, tu falaste do processo criativo desse livro, que foi um parto, né, para nós, né? Foi uma sessão resgate de materiais, de diferentes suportes. E quais são os teus planos literários? Literários, eu estava até comentando isso. Eu sou um pouco cobrado aí pela minha esposa, pela Vera Carpes, né, pela jornalista lá, famosa lá de Brasília,
está nos assistindo Para Vera aqui. Carpes, um beijão, porque eu conheço Beijão ela daqui pra de tempo ela. da TVE. Desde a TVE, né? Blogueira, né? E sempre atenta aos movimentos. Eu sou sempre cobrado por que eu não escrevo as minhas histórias africanas, né? Sim. Porque eu andando pelaquele lugar e vivendo lá com as pessoas, eu tenho muitos amigos lá e circulei no país e ia a lugares, a gente se depara com essa cultura tão rica, tão diversa e tão diferente da nossa aqui no Brasil, né? Nós temos que admitir, nós somos ocidentais, eles são orientais, até porque Moçambique está na costa do Índico, ele não é um país do Atlântico, né? E andando por lá, eu me deparei com várias histórias, assim, tradições e características da cultura. E eu costumo, volta e meia, eu conto essas histórias para os amigos, ou eu estou conversando com a Vera, ela disse, lembra do fulano? Ela foi várias vezes para a África, me acompanhou em muitas ocasiões, embora ela tivesse o trabalho dela muito alicerçado lá em Brasília, ela ia me visitar e passava temporadas lá, e a gente foi observando isso. E algumas dessas manifestações, eu gostaria de relatar isso num livro. Então, isso é uma coisa que eu estou preparando, mas estou fazendo com muito cuidado, com muito carinho. Eu não quero fazer uma coisa apressada e imediatista e transformar isso num relato de viagem, que é uma coisa que é uma sensação que não me agrada. Então, você fala assim, a questão do processo criativo, eu sinto que eu sou uma pessoa que eu preciso amadurecer. Embora eu venha da escola do jornalismo, que escreve para o esquecimento e fala hoje o que vai acontecer agora, o que vai acontecer hoje à tarde, ou vai dando notícia, eu prefiro, nas coisas que eu escrevo, ser mais consistente, e, digamos assim, dar mais longevidade para aquilo. Então, eu não quero ser imediatista, eu não quero jogar agora, não, vou relatar que eu vi e tal. Eu ia citar aqui os rituais de Mapico, que são do norte de Moçambique, lá junto lá à região do Niassa e de Cabo Delgado, foi uma coisa que me impressionou muito, porque são rituais de incorporação como nós vemos aqui, mas eles são de uma outra etnia, eles são de uma etnia Maasai, uma etnia que está mais ligada ao Índico, mais ligado àquela região das Quirimbas, né, do arquipélago das Quirimbas, está mais ligado a Dar es Salaam, tem uma influência árabe. E ele é um ritual de incorporação onde eles recebem, né, os espíritos, né, dos antepassados, e eles fazem as máscaras. Então, quando a gente vê nas fotografias, nos filmes, aquelas máscaras, aquilo retrata a imagem de um antigo régulo ou de um curandeiro que foi famoso na região, cuja face está retratada naquilo ali. E eu acho que isso é que perpetua a crença deles e acrescenta muita, vamos dizer assim, muita consistência à cultura deles. Muita verdade. Eles estão vendo ali receber um avatar, vamos dizer assim, um espírito ascensionado que vem para auxiliar os que estão aqui encarnados, né, como se diz, e nós temos essa tradição aqui, por várias correntes, tanto a do candomblé e da umbanda, quanto do próprio kardecismo, né? E ele vem e conta isso de outra forma. Claro que aqui nós sofremos todos esses filtros, né, que nós temos, o próprio kardecismo chegou no Brasil pela maçonaria, né? Então, quer dizer, ele é muito diferente dos rituais de incorporação do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do próprio rito de Jurema, que agora eu tive contato com juremeiros, caciques juremeiros, lá de Pernambuco, que estavam em Brasília, fazendo uma visita, e eu achei interessantíssimo, incrível o sincretismo do africano com o índio. Sabe, assim, o português, o branco passou lá na outra esquina, e é uma coisa interessantíssima, porque o rito da Jurema foi uma integração de culturas, né? Então, eu acho que tudo isso eu digo, esse caldeirão aí de ideias que eu estou colocando aqui, é um pouco perpassa esse livro que eu já estou trabalhando nele, mas eu quero, assim, quando eu analiso uma coisa, eu gosto de, por exemplo, assim, mas de onde é que veio isso? Então eu vou lá, eu trouxe alguma literatura, que eu até compartilho com vocês aqui, e coloco à disposição da tua biblioteca, livros que eu trouxe da África, né? Eu acho que a influência
da cultura e da literatura que os moçambicanos podem ter conosco aqui, essa sinergia que eles podem ter, é muito saudável e recomendo muito. Eu sou amigo pessoal de pelo menos uns 3, 4 autores lá, Paulina Shinziane, que é clássica lá, né? E ela tem um verdadeiro amor pelo Brasil, ela nos adora aqui. E eu acho que a gente deve estudar mais a literatura dela. O Alex Dow, que lançou livro agora esse ano aqui no Brasil, Alex Dow, e, evidente, o Miyakoto, né? que é um cronista, né? daquela região. Então, eu digo isso, né? Te respondendo a tua pergunta, eu estou trabalhando nessas histórias africanas, mas sem pressa. Curtindo bem. Eu digo assim, eu quero também isso, Gianice, isso é uma coisa importante. Eu acho que à medida em que a gente escreve, a gente revive e revisita aquelas emoções. Sim. Então, quando eu estou aqui falando do rito de Mapico, eu tive o privilégio de ser aceito num terreiro de rito, lá em Maputo mesmo, porque eles são lá de Cabo Delgado, mas eles estavam fazendo um ritual numa comunidade de macondes, né? Porque o Mapico é maconde, ele não é Maasai, não é Macua, só os macondes fazem esse ritual. E era próximo de onde eu morava. E um amigo, que é maconde, casualmente era um amigo de trabalho lá, ele disse assim, Sr. Valério, a gente vai até lá, pede, né? Porque você sabe, você é mulungo, né? Mulungo é o branco, né? E eu sou bem branquinho. E em alguns lugares eles não aceitam, e a gente tem que, né, pô, se não aceita, não aceita, né? Você não fica dizendo, mas eu quero ir tirar fotografia. Não tira, porque aquilo é um ritual que tem todo um significado para aquelas pessoas. Um respeito, mas né? eu tive o privilégio de ser aceito ali, e eu assisti esse ritual de corporação. Os nossos aqui nos lembram o Mapico, mas o Mapico é diferente pelo seguinte, aquela pessoa que está ali, ela está se apresentando, ela não se esconde. Aquela máscara é daquele régulo Cuamba, régulo Catembe, sabe? Eles vão ali, dizem o nome e é aquele cara, e é aquela pessoa, então... bom, depois eu sigo falando, senão eu vou continuar atropelando aqui. Mas eu ia contar uma história interessante que eu vi lá, depois me lembra, que eu vi, que estará no livro, certamente. Otávio, já deve ter uma série de atividades, de conjuntos que vão se apresentar no dia 1º. Quem são? Tá. Antes eu queria pegar um gancho ali, que é muito rápido, da questão que a Nina estava falando, dessa questão nossa da produção cultural. Nina, o Domingo Black vem numa crescente de formação de relação, e, graças a Deus, a gente conseguiu chegar num estágio agora de relações empresariais étnicos, empresários negros, entendeu? Hoje eu te digo seguramente, nós negociamos de igual para igual com qualquer produtora, com qualquer empresa, entendeu? Inclusive nós estamos para agora nos próximos dias estar indo a São Paulo e Rio para tratar de negociação de patrocínio com grandes marcas de cerveja, com grandes marcas aí. Ponto. Então, acho que essa fase, esse estágio, pelo menos nós lá no Domingo Black vencemos. Entendeu? Porque a gente está trabalhando com planejamento. No momento que você trabalha com planejamento, muda a forma de enxergar o empreendedor do lado de cá, indiferente de cor. Indiferente de cor. Então, esse era o gancho que eu queria pegar. Quanto às atividades, Janice, As atrações, o Domingo Black vai ter uma certa modificação agora. Por quê? Porque nós estabelecemos uma parceria com o nosso amigo Fábio Seguidor F, que está lá na RBS, mas ele tem todo um trabalho voltado na questão da identidade étnico-cultural, na questão da periferia, da questão das rádios parceiras, enfim, ele tem um trabalho identificado com a gente. E ele veio para dentro do Domingo Black, entendeu? Desde a última edição, ele está junto com a gente. Outro ponto que está se dando da nossa programação, a gente vai levar um pouco, a parte da manhã, nós vamos criar a programação mais jovem. Nós vamos trabalhar com basquete de rua, haverá um torneio de basquete de rua, haverá batalhas de hip-hop, capoeira e também a gurizada do Islã. Entendeu? Que a gente abriu essa relação agora, porque o Domingo Black, nós participamos do encontro Reconexões Periferia em maio, em Florianópolis. Quando nós participamos lá,
nós criamos a relação com uma série de outros projetos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná. E dentro disso aí foi que a gente conheceu aqui do Rio Grande do Sul a meninada do slam. O campeão nacional de slam, o Dedes e a Agnes, foram os últimos campeões do último campeonato de slam a nível de Brasil, são da comunidade da Restinga. Sou fã da Agnes. São Sou fã da são da comunidade da Restinga. Também acho ela excelente. E eles queriam realizar este ano na quadra da Estado Maior da Restinga, ao qual eu sou oriundo daquela comunidade. E eles tiveram a sorte que, após o retorno agora em maio, eu fui convidado pelo presidente Aldo Rabelo Carlos, que reassumiu a Estado Maior da Restinga, ele estava como vice-presidente, o presidente atual assumiu, pediu afastamento, ele assumiu, e ele me convidou a retornar ao marketing da escola, mas não como diretor, Nina, e sim como contrato profissional com a empresa e tudo mais. Topei, a gente já está fazendo, já está andando as coisas, graças a Deus, tudo se encaminhando, mas eu fiz uma solicitação a ele, que abrisse o espaço para o projeto social do slam. Hoje, o projeto social do slam, semana passada, a Agnes fez contato comigo, quer colocar já uma biblioteca afro lá na Estado Maior da Restinga, que eles receberam, ganharam uma biblioteca, e não tem aonde colocar, e tem que ser na comunidade da Restinga. Já passei para o presidente, estou aguardando o e-mail dela para ver qual é que é o trâmite, o que tem que ser feito. Acredito que não vai ter dificuldade. Dentro disso aí, a parte da tarde, o que nós teremos? Nós teremos a Black Music, que deve começar ali pelas 13 horas, às 16 horas a roda de samba, até às 20, tá? E dentre todo esse período aí das 16 às 20 horas, a gente vai estabelecer um horário ali para entregar as medalhas, as honrarias, entendeu? Às lideranças do movimento negro que a gente quer homenagear nesse segundo momento. Por quê? Porque, para nós, a gente notou também, do mês de maio, Janice, que o quanto o nosso povo ele não quer, não está preocupado com grandes estruturas, com recursos, não. Mas o simples fato de tu reconhecer o trabalho, a história de uma pessoa, vale muito mais do que qualquer situação. E a gente simplesmente fez, e foi uma coisa pensada para os projetos que ganharam. Naquele momento não teve tempo hábil, daí eu digo, olha, eu vou começar com quem começou, fez o Domingo Black acontecer, e depois, como as medalhas já estavam ali, eu vou ver as lideranças do movimento negro que ali estavam no evento, nos prestigiando, e com a sua história. E aí nós começamos a chamamos o Mano Delcio, chamamos o Celo, chamamos a Angélica do Canto, que faz o afroempreendedorismo, e começou com a gente. Enfim, tinha uma série de lideranças ali, e que a gente chamou, e hoje o Domingo Black está acontecendo com a força dessas pessoas. Então, criou-se uma rede com tamanha força que nos dá a condição, a menos de 3 dias do evento, nós realocarmos o evento, nós nos comunicarmos entre nós e nós colocarmos o evento estruturado na rua. Só que está tudo alinhavadinho. Por exemplo, quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu estarei lá. Por quê? Porque o nosso Domingo Black agora, Nina, existe 3 relógios na cidade, pontos com luz. O 4º ponto da cidade é do Domingo Black. Nós estamos colocando o nosso relógio lá. Nós vamos colocar o ponto de cultura assim. E nós vamos colocar a feira afroempreendedora assim. Porque é um direito nosso, entendeu? Nós, negros. Então, essa é a luta do Domingo Black. Vamos virar ponto de cultura? Vamos virar uma ONG? Vamos. Mas também vamos ter o lado de empreendedorismo social, entendeu? Visando o lucro. Certo. Nós estamos indo para os nossos minutos finais. Então, pois é. Que pena. Rendeu bastante esse programa. Foi muito legal. Eu acho que poderia solicitar aqui para a direção da Rádio EO, ampliar o teu programa para 2 horas. 1 hora só já está sendo pouco, Janice. Valério, me dá tuas considerações finais. Eu quero, primeiro, convidar as pessoas
a frequentarem aqui a feira, vir na Feira do Livro e explorarem ao máximo a feira. O meu livro, Revelações do Imaginário Mágico, está na banquinha número 65, que é a da Livraria Palmarinca, que é a livraria que estará distribuindo aqui em Porto Alegre. Quem tiver interesse, a Palmarinca, como eu disse, é uma livraria tradicional, talvez uma das mais antigas banquinhas da Feira do Livro, e o livro está lá disponível. Tá? Rapidamente, só fazer um adendo ao que ela falou, porque eu achei muito legal que você falou dessa questão de que as outras culturas vêm e se apropriam de aspectos da cultura africana. E eu vi um exemplo disso. Vocês sabem que aquela técnica de psicologia das constelações familiares foi copiada de um ritual africano. E eu tive oportunidade lá em Goba, que é ao sul de Moçambique, lá na fronteira com a Suazilândia, lá, e ver isso assim. Eu estava passando por uma comunidade, mas aquela coisa, eu estava filmando lá perto e tal, e claro que assim, isso foi trazido para dentro da nossa cultura ocidental, e o deles lá é bem diferente, e a autoridade do réglo é uma coisa inquestionável, ninguém vai lá e começa a falar no meio da coisa, como a gente vê aqui, não é? E tem todo um envolvimento com a comunidade que eu acho que perdeu muito quando a gente trouxe para cá. Então, eu acho que seria mais importante nós irmos lá, estudarmos, talvez nós, os nossos afrodescendentes aqui, entrarmos em contato com aquelas lideranças de lá, aqueles réglos que estão lá, que vivem lá, são famílias milenares, não é nem centenárias, estão há 1000 anos que aquelas famílias estão lá. E conhecer isso por dentro, né, sendo aceito, né, e trazer essa cultura para nós. Que maravilha, que maravilha. Nina. Então, eu quero primeiro agradecer o convite, Janice. Uma bela presença. Tem uma Iluminou o honra, programa. assim, de conhecer enfim, a Janice, quando eu voltei para Porto Alegre, quando meu pai ainda estava vivo, a Janice se reaproximou, né, para fazer a pesquisa com ele, e graças a ti a gente tem algumas coisas, né, a Vera Daisy também fez algumas pesquisas, a gente tem, e é tão importante a gente resgatar histórias dos nossos que já se foram, que eu também estou tentando, com a biblioteca, fazer um ajuntado das coisas dele que ele deixou e que eu tenho dado manutenção. Então, queria agradecer, dizer que Africanamente, ali na Cristóvão Colombo 761, visitem, também tem uma página do Facebook, várias atividades. Como fazer para participar desses grupos? Então, o grupo de estudos Atino Quer, ele abre um edital, a gente abre uma seleção a cada ano, tem que seguir a gente lá nas nossas redes também, para saber que dia vai. E aí a gente tenta selecionar 30 mulheres por ano, que já não está dando conta. No último ano, a gente selecionou só da turma do ano passado, porque no ano de 2018 a gente teve mais de 200 inscritas, selecionamos 30, ficou 170 penduradas. Do ano de 2019 vamos selecionar daquela lista de espera. Só que daí houve também um rebuliço, porque não teve inscrição. A gente está apavorada com essa possibilidade, pensando numa outra forma de estruturar isso, porque aí a gente tem uma demanda enorme de mulheres. Mais de 50% das mulheres negras são as que estão entrando nas ações afirmativas da Universidade do Brasil, e aí as mulheres realmente estão fazendo esse caminho que eu estou fazendo depois de muito tempo, né, de entrar na universidade e chegar lá e não ter muito solo para pisar, se quiser falar das questões negras, né. A gente tem bastante subsídio na universidade para falar do que está lá, né, dos livros que estão lá. Então, é isso, a biblioteca, e nos sigam nas redes sociais também, meu @NinaFola também, que eu participo também sempre com drops na rádio, no programa Orgulho Crespo, lá na Reação, que eu sempre dou umas dicas de cultura, também brinco também de comunicadora, que eu não sou, né? Mas, enfim, muito obrigado e até a próxima. Otávio. Bom, gente, te agradecer a Rádio EO. Vou falar de algumas agendas nossas aí, até porque todo mundo... O Domingo Black ele tem um afim, mas ele é só a ponta de um novelo. A gente inicia com o Domingo Black, essa questão da identidade étnico-racial, entendeu? Do afroempreendedorismo, do resgate da identidade.
e a gente finaliza lá no Carnaval. Então, dali do Domingo Black surge o Bloco do Guerreiro. Do Bloco do Guerreiro surge a Liga de Blocos Descentralizados da cidade, o Resgate da Identidade, Carnaval de Blocos. Para cantar nos blocos. Vai cantar com a gente esse ano. Tem novidade aí. E agora a gente vai para um outro estágio nisso. A gente está indo numa parceria. O Domingo Black agora está fechando um contrato aí mais a nível de produção com a Tropa, que eu acho que a Tropa Produções aí é o exemplo de afroempreendedorismo juvenil. Com 2 anos de estrada, aí os caras tomaram o mercado, entendeu? Então, a gente está numa parceria, está a retaguarda aí, trabalhando aí tanto a questão de projetos, de planejamento, de autorizações para eventos de rua, entendeu? Com segurança para o nosso povo. Então, fica aí a dica. Dia 1º de dezembro, então, o Domingo Black Viaduto, tá? Aí, posterior a isso, nós teremos dia 15 de dezembro, nós teremos um Natal, o Domingo Black fará um Natal numa comunidade carente, que será no NP1. Nós estamos preparando aí a arrecadação de alimentação, de brinquedos, de bolo, brinquedo para as crianças, enfim, está se organizando com várias parcerias. E dia 22, o Natal da Tropa será lá na Rótula do Papa, que está fechando uma parceria aí com o Grupo RBS, com o Natal Sem Fome. Então, para vocês verem como a gente, quando está organizado, planejado e quer, faz. Então, a gente está aí ocupando espaço. E, para finalizar, Genesse, Carnaval de Bloco Centralizado, Carnaval do Povo Gaúcho, Carnaval de Etnias, Cores e Amores. Então, esse era o nosso projeto 2019, que vira 2020. Graças a Deus, a gente está bem encaminhado. Semana passada, participamos da audiência. Temos uma posição de não participar do edital do Carnaval desse ano na Liga de Blocos. Não vamos participar, por quê? Perdemos muito o ano passado, vamos lá resgatar o que é nosso de direito. Vamos fazer o Carnaval, está sendo planejado 14 eventos em 14 regiões da cidade, aí, e mais 2 horas. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um beijo no coração de todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Foi um programa, para mim, maravilhoso. Na próxima terça, nós contaremos com o escritor Luan Gonçalves Vargas, o arquiteto Frederico Duarte Bart, que é um dos impulsionadores dos Caminhos Operários, e a produtora Indaiá de Lemburg. Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima terça. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.